Em dezenas de cidades brasileiras, o chão está literalmente afundando. Enquanto a terra cede sob os nossos pés, o mar avança sobre nós. Prédios que levaram uma vida inteira para serem construídos agora se inclinam. Ruas se partem ao meio, engolindo carros. Bairros inteiros, antes cheios de vida, hoje são cidades fantasma, evacuadas às pressas. Isso é uma crise que está acontecendo bem devagar, bem debaixo de milhões de pessoas. O que pouca gente sabe é que o seu bairro pode ser o próximo da lista. E os sinais já estão por toda parte. Neste vídeo a gente vai investigar os motivos, o que causa esse colapso, quais são as próximas cidades e o mais importante, dá para parar isso? Para entender a dimensão dessa catástrofe, precisamos ir a Maceió, capital de Alagoas. O que aconteceu lá não é apenas um aviso, é o epicentro, o caso mais grave e simbólico do afundamento urbano no Brasil. Bairros como Pinheiro, Mutange e Bebedouro, que eram lares de mais de 50 mil pessoas, hoje são cenários de pura desolação. Ruas vazias e casas rachadas, milhares de imóveis foram desocupados, marcados com um aviso de interdição, testemunhas de uma tragédia anunciada. Mas como isso aconteceu? Como bairros inteiros de uma capital foram condenados? A resposta está debaixo da terra. Por décadas, a empresa petroquímica Braskem explorou o sal-gema, um tipo de sal usado na produção de PVC e soda cáustica, em minas subterrâneas localizadas exatamente sob esses bairros. A mineração, que começou nos anos 70, criou 35 cavernas imensas no subsolo, algumas do tamanho de estádios de futebol. Imagine esvaziar 35 espaços gigantescos debaixo de uma cidade construída sobre um solo que já era frágil. Está aí o resultado, né? Em 2018, essa bomba explodiu. As primeiras rachaduras apareceram nas casas, seguidas por tremores de terra. O chão começou a ceder e a estrutura das cavernas a colapsar. O Serviço Geológico do Brasil confirmou: a extração de sal-gema pela Braskem provocou a instabilidade do solo que levou ao afundamento. Esse é um dos maiores desastres socioambientais urbanos do Brasil. Mais de 14 mil imóveis foram desocupados, afetando diretamente cerca de 60 mil pessoas que perderam suas casas, seus negócios e a história de uma vida inteira. As famílias foram forçadas a deixar para trás tudo o que construíram. Maceió virou o exemplo mais doloroso do que acontece quando a busca pelo lucro ignora a ciência, a segurança e a vida humana. O desastre ele não foi natural, foi causado, e pesquisadores já alertavam para os riscos desde os anos 80. E outra coisa, as autoridades sabiam disso e mesmo assim elas deixaram acontecer. Tem um amigo lá em Maceió que a mãe dele morava nessa região aí e ela teve que sair da casa dela por conta do perigo de desabamento. Um estudo detalhado de dezenas de subsidência no Brasil revelou um padrão alarmante. A grande maioria está ligada à ação humana. A subsidência, que é o termo técnico para o afundamento do solo, acontece quando o material que dá sustentação ao subsolo é removido. É como tirar os pilares de uma construção. No Brasil, a mineração é uma causa comum, mas existe outra: as buscas por água. Cidades como Recife e Santos são exemplos perfeitos dessa outra face da crise. Em Recife, capital de Pernambuco, o solo em algumas áreas urbanas está afundando a uma taxa de até 2 centímetros por ano. A causa principal é a extração exagerada de água subterrânea. A Grande Recife, com seus milhões de habitantes, depende muito dos aquíferos para o abastecimento industrial e urbano. O problema é que a retirada de água é tão intensa e muitas vezes descontrolada, com milhares de poços clandestinos, que o volume retirado é maior do que a capacidade da natureza de repor. Pensa no subsolo como uma esponja cheia de água. A pressão dessa água ajuda a sustentar o peso do solo e de tudo que a gente constrói em cima.
Quando bombeamos essa água sem controle, a esponja seca, se comprime e a superfície afunda. Em Recife, isso aparece em ruas rachadas, prédios com fissuras e um risco cada vez maior de inundações, especialmente em bairros baixos, como Boa Viagem, que ficam mais vulneráveis ao avanço do mar. Já em Santos, no litoral de São Paulo, a situação é icônica. Os famosos prédios tortos da orla são um monumento a um processo de afundamento de décadas. São mais de 300 edifícios com algum grau de inclinação. A situação em Santos é uma combinação perigosa, um solo naturalmente instável, com uma camada grossa de argila marinha, o peso enorme de centenas de edifícios construídos muito perto um dos outros e, historicamente, a extração de água subterrânea que piorou a compactação desse solo mole. A ação humana é o gatilho, mas em muitos casos, ela só acelera uma catástrofe que já estava escrita na geologia do lugar. Muitas cidades brasileiras foram, sem saber, construídas sobre verdadeiras armadilhas geológicas. Elas se ergueram sobre planícies costeiras de solo mole, bacias sedimentares frágeis ou terrenos de argila e areia que são muito mais vulneráveis à erosão e à compactação. A zona oeste do Rio de Janeiro é um exemplo clássico. Bairros como Rio das Pedras e partes de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca foram construídos sobre áreas que no passado eram mangues e pântanos. O solo é formado por argilas orgânicas muito moles. Com a urbanização desenfreada, aterros foram feitos e prédios erguidos, muitas vezes sem as técnicas de fundação certas para esse tipo de terreno. O resultado é que o solo está se compactando sob o peso e o chão está afundando, em alguns pontos, até 6,3 centímetros por ano. Esse afundamento não é igual em todo lugar, o que causa rachaduras, inclinações e um risco estrutural crescente. Já em lugares como Natal, Sete Lagoas e Aurora do Tocantins, o solo simplesmente deixa de existir. Essas cidades, embora distantes uma da outra, compartilham o mesmo destino geológico. Elas foram erguidas sobre imensas placas de calcário. O calcário é uma rocha que tem uma característica peculiar: ela é solúvel. Quando a água da chuva ou do esgoto, que são levemente ácidos, entra em contato com essa rocha, ela começa a derreter o mineral ao longo de milhares de anos. É o que os geólogos chamam de relevo cáustico. Na prática, bairros como Lagoa Nova convivem com o medo de crateras que surgem do nada quando o teto de uma dessas cavernas não aguenta mais o peso do asfalto. Em Sete Lagoas, o rebaixamento do lençol freático acelera esse colapso, fazendo a terra ceder em plena área urbana. Já no sudeste do Tocantins, o desmatamento para a agropecuária faz com que a água da chuva desça com uma força devastadora para o subsolo, criando as chamadas dolinas, buracos perfeitamente circulares que engolem o que estiver por cima, seja uma plantação ou o quintal de uma casa. Agora, falando do estado do Maranhão, a cidade de Buriticupo enfrenta um colapso diferente e visualmente aterrorizante. A cidade não está afundando, está sendo rasgada ao meio por crateras gigantescas, as Vossorocas. Algumas já chegam a 80 metros de profundidade. A cidade cresceu de forma desordenada, com desmatamento e ocupação em áreas de risco. Ruas foram asfaltadas sem sistema de drenagem adequados. O asfalto, em vez de proteger, canalizou a água da chuva com a força de uma mangueira de incêndio para as bordas frágeis do terreno, acelerando a erosão e criando os abismos que hoje engolem casas. Tanto no Rio como em Buriticupo, a história se repete. A urbanização ignora o limite do terreno. Construímos em cima de pântanos, desmatamos encostas, impermeabilizamos o solo sem dar um caminho para a água. A geologia nos deu um aviso, mas nós escolhemos não ouvir, construindo nossas cidades como se a terra fosse uma base de concreto infinita. Se o afundamento do solo fosse o único problema, a situação já seria grave.
Mas as cidades costeiras do Brasil enfrentam uma ameaça dupla, uma pinça mortal que se fecha sobre elas. Enquanto o chão cede, o nível do mar sobe, avançando sem dó sobre a costa. Esse aumento é uma consequência direta da crise climática. O aquecimento global age de duas formas principais para elevar os oceanos. Primeiro, pelo derretimento de geleiras e mantos de gelo. Segundo, pela expansão térmica. A água, quando aquece, simplesmente ocupa mais espaço. Desde o final do século XIX, o nível médio do mar já subiu cerca de 20 centímetros no mundo. Pode não parecer muito, mas o ritmo está acelerando drasticamente. Projeções científicas, incluindo as da NASA e do IPCC, indicam que podemos esperar um aumento de até 1 metro ou mais até o final deste século. Agora junta as duas coisas. Uma cidade como Recife, que já afunda 2 centímetros por ano por causas locais, fica catastroficamente mais vulnerável ao aumento do nível do mar, que sobe a uma taxa de 3 a 5 milímetros por ano. O efeito é potencializado. A subsidência do solo pode fazer com que o aumento relativo do mar em um lugar seja até 30% maior do que a média global. Cada milímetro que a cidade afunda é 1 milímetro a menos de proteção contra o avanço do oceano. Os impactos são visíveis. A erosão costeira está devorando praias e destruindo infraestruturas. Em Atafona, no norte do Rio de Janeiro, o mar já engoliu centenas de casas, transformando a paisagem em um cemitério de ruínas. Inundações que antes eram raras, agora acontecem com mais frequência, durante as marés de lua nova e cheia. Em cidades como Santos, Recife e Rio, a água do mar invade ruas e garagens com uma regularidade alarmante. Além disso, tem a intrusão salina. Conforme o mar avança, a água salgada penetra nos aquíferos costeiros, contaminando fontes de água potável que são vitais para milhões de pessoas. É um ataque em todas as frentes. O mar não só ameaça engolir a terra, mas também envenenar a água que a gente bebe. Projeções da organização Climate Central mostram que, se a tendência continuar, áreas importantes de cidades como Rio de Janeiro, Santos, Recife e São Luís podem ficar sob risco de inundação anual até 2050. Estima-se que 2,1 milhões de brasileiros vivam em áreas que podem ser permanentemente afetadas. Ou seja, para dezenas de cidades brasileiras, o tempo está se esgotando. Você mora próximo de alguma dessas regiões que eu citei aqui? Percebeu algo diferente por aí? Conte aqui nos comentários para nós conversarmos. E se você gostou do vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Obrigado e até a próxima!